É, galera, como sabem, sou um cara das antigas, um tiozão se preferir. Cresci com obras incríveis que sempre me fizeram sonhar em estar dentro delas, como Cybercop, Changeman, He-Man, O Exterminador do Futuro 2, que é o melhor de todos, né, com certeza, e qualquer filme de pancadaria do Van Damme. Ora essa, quem nunca na minha época ali sonhava em cair na porrada com a própria sombra? Era legal, cara. Como, por exemplo, o primeiro Soldado Universal, cara. Esse filme aí é o melhor de todos, com certeza, na minha opinião, e acho que na de muitos também, embora tenha tido vários outros filmes aí, né? Olha, eu perdi as contas de quantas vezes assisti a obra, cara, sem sacanagem nenhuma. E o que falar de Rocky o Lutador, né, pessoal? E Demolidor, Blade, Alien, O Oitavo Passageiro e por aí vai. O que não falta é boa referência de obras do passado que me permitiam, né, fantasiar em ser um dos protagonistas ali da obra. E isso era muito legal, cara. Mas não é disso que tô aqui para falar. Quero lembrar a galera da antiga, como eu, do tempo em que assistir desenho era mágico, como em qualquer obra da Disney na época. Minha melhor memória da Disney quando criança se refere ao filme O Rei Leão, meu primeiro filme de cinema, como chorei na morte do Mufasa, pessoal. E na verdade ainda não superei, infelizmente, pois choro até hoje, já pai de uma menina de 15 anos. Basta rever a cena e já era. O negócio começa a cair, a lágrima começa a rolar e eu realmente não consigo me segurar, cara. Eu gosto pra caramba de O Rei Leão, cara. Eu não sei dizer porquê, mas Rei Leão me toca profundamente, cara. Também temos Aladdin, né? Mulan, Pocahontas, Spirit, Moisés, O Príncipe do Egito, Lilo e Stitch e tantos outros sucessos que realmente marcou a vida de muitas pessoas pelo mundo afora. A Disney de fato era capaz de pôr magia em cada uma de suas criações, tanto que estão cravadas em nossos corações e fixadas em nossas mentes como memórias afetivas, e isso para mim vale tanto quanto adquirir um novo conhecimento, pois me traz bons sentimentos de um tempo que está para trás, mas que continua conosco e nos leva para o exato momento em que nos emocionamos naquela época. Porém, infelizmente, toda essa magia fascinante, capaz de marcar a vida de adultos e crianças, diluiu com os novos potes de tinta adquiridos pela companhia, ao qual não há sequer vestígios desse tempo mágico, infelizmente. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre a Disney atual e Star Wars, mas calma, que isso só vai rolar depois da vinheta. Se você pensar numa franquia de sucesso, onde até hoje, embora não vá tão bem quanto em sua era de ouro num passado não muito distante, vai pensar imediatamente em Star Wars. E sim, imagina uma franquia voltada para os nerds gordinhos e espinhentos da época. Aquele moleque que era zoado na escola simplesmente por gostar de lightsabers e naves espaciais, ou por apenas gostar de estudar um pouquinho a mais que os outros. Mas mesmo com toda aquela bagunça e zoeiras never ends, aquele jovem aprendiz sobreviveu àquele tempo sombrio e de forma orgulhosa atualmente compreende como ninguém o verdadeiro significado de ser um cavaleiro Jedi. Star Wars sempre foi uma obra voltada para esse público, e foi esse público que lhe deu a fama e a garantia de novos episódios, como o episódio 5 e o 6 em primeira vista. Mas um pouco mais tarde, o mesmo público que estava ansioso por mais conteúdo galáctico testemunhou o surgimento dos novos episódios 1, 2 e 3, que embora seja mais político que altamente fantasioso, ainda foi agradável para o público nerd, mesmo que alguns tenham amado e outros não. A ópera espacial Star Wars sempre foi uma obra de capa e espada, igualmente as obras de Robert E. Howard, as quais se configuram como espada e feitiçaria. E se você perguntar o que ambas têm em comum, eu diria que se trata da jornada do herói, da dualidade entre bem e mal, justiça e redenção. Mas aí você também deve estar falando agora, mas Frank, toda obra tem esse plot, é tão clássico que atualmente passou a ser clichê, chato e repetitivo. E eu digo que sim, mas o atual problema de Star Wars não é sua história com elementos clássicos batidos, mas sim o total descaso com a real vontade do fã da saga de Lord Vader e seus Sith, contra qualquer rebelde que possa estar em qualquer lugar da galáxia, seja ela próxima ou não.
toda a grandeza desses personagens simplesmente vem sendo apagada pouco a pouco, ou ao menos as tentativas persistem com cada nova saga sendo lançada. Como bem sabemos, o problema de Star Wars não se refere à obra em si, pois ela é incrivelmente rica em conteúdo e repleta de mundos e personagens para serem explorados, mas sim ao desenvolvimento lixo que os roteiristas atuais da companhia julgam ser a forma correta de se contar uma história Star Wars, o que é realmente um fracasso, uma lástima horrível de se dizer. Esse descaso com ao que se refere à lore do universo Star Wars é simplesmente por querer forçar os fãs a engolir uma nova versão de mundo, uma nova perspectiva de personagens inovadores, que trazem consigo mensagens que devem ser passadas a todo custo. A mensagem, que em sua grande maioria é sobre empoderamento, como podemos ver na última trilogia e na série Obi-Wan, nunca são bem trabalhadas e são extremamente exageradas em todos os quesitos, o que é uma pena, pois as personagens até que têm uma ideia bem interessante, mas o desenvolvimento delas é muito pobre, ou seja, muito ruim para algo tão grandioso quanto Star Wars. A mensagem sempre está acima da história, a ideologia sempre está acima do desenvolvimento de personagens e com certeza acima da fantasia, e sabemos que a essência de capa e espada de Star Wars é pura fantasia, algo que é amplamente ignorado atualmente, infelizmente. E assim como meu amigo Claron, o Andarilho, disse, o básico do storyteller são os 4 pilares da criação, que são compostos por personagem, conflito, cenário e mensagem. Mas atualmente Star Wars está 100% focada em passar mensagem, mas a mensagem atual também é ruim, e pelo pilar da mensagem ser fraco, ela é incapaz de sustentar as histórias atuais, e por isso há apenas um caminho: o total desinteresse de uma legião de fãs que é apaixonada pela obra de George Lucas. Mesmo não sendo fã desse universo, devo admitir que é triste ver uma obra com tanto potencial ser destruída por pessoas que não pensam em nada, além de destruir todo um legado de sucesso e, através de seus escombros, tentar ressurgir como uma fênix, com novos personagens e mensagens. Porém, de nada adianta se toda a tentativa for pro ralo, porque embora Star Wars ainda seja forte em seu nome, haverá o dia em que mesmo o fã mais fervoroso e esperançoso deixará sua amada saga estelar de lado, e se continuar dessa forma, não vai demorar muito para que isso aconteça. Mas bem, agora eu vou mostrar para vocês uma matéria que tá lá no site Se Liga Nerd, um site sem mimimi e que sempre traz as melhores informações sobre o mundo da cultura pop. Se liga só. Relatório da Disney revela perdas significativas em Star Wars, apesar da alegação de lucro. A empresa afirma que a franquia rendeu quase o triplo do investimento inicial. A Walt Disney Company fez um grande alarde ao afirmar que Star Wars rendeu muito dinheiro, quase 3 vezes o valor pelo qual compraram a Lucasfilm. Muitos fãs ficaram entusiasmados e começaram a acreditar que estávamos errados em nossas análises. No entanto, ao ler as entrelinhas, a Disney admitiu ter perdido uma quantia considerável. Vamos explicar. Despesas astronômicas ofuscam a realidade financeira. Para chegar a esse número impressionante, a Disney teve que recorrer a manobras contábeis criativas. Eles convenientemente ignoram os custos exorbitantes da trilogia sequela, que ultrapassaram $1 bilhão cada, além dos 1,1 bilhão gastos com a Galaxy Edge e os 700 milhões investidos no fracassado hotel temático, sem mencionar os custos das séries da Disney Plus, se a receita total foi de 12 bilhões, mas sem considerar impostos e a parcela dos cinemas. A empresa está claramente no vermelho. A letra miúda revela truques e acrobacias financeiras. Para provar que Star Wars rendeu 3 vezes mais que o investimento, a Disney teve que antecipar em 10 anos o que eles acham que vai render a partir do lançamento desses produtos. Além disso, eles excluíram estrategicamente qualquer coisa relacionada aos parques temáticos. Por que será? Talvez porque admitir o fiasco do Hotel Star Wars destruiria toda essa narrativa. Séries live action, um buraco negro de gastos.
Cada série live action da Disney Plus tem um custo aproximado de 200 milhões de dólares por temporada. Com várias temporadas de The Mandalorian, Andor, Ahsoka e outros, chegamos a um total de 1,8 bilhão em despesas. É difícil imaginar como essas séries poderiam gerar lucro, especialmente quando a maioria delas não parece atrair novos assinantes de forma significativa. A cultura woke mina o potencial de Star Wars. Além dos problemas financeiros, a obsessão da Disney em promover uma agenda woke tem alienado muitos fãs de longa data de Star Wars ao priorizar a política em detrimento de boas histórias. A empresa está cavando a própria cova. Se a Disney quer resgatar essa amada franquia, precisa se concentrar na criação de narrativas envolventes que respeitem o cânone estabelecido, em vez de se curvar a pautas ideológicas. A realidade por trás da cortina de fumaça. Apesar das alegações da Disney, uma análise cuidadosa revela que Star Wars está longe de ser a galinha dos ovos de ouro que eles querem que acreditemos. Com despesas astronômicas e retornos decepcionantes, a franquia está em sérias dificuldades financeiras. Somente com transparência, responsabilidade e um compromisso renovado com a narrativa de qualidade, a Disney pode esperar reverter essa trajetória sombria. Caso contrário, o futuro de Star Wars pode ser tão desolador quanto Tatooine. Pois é, gente, que pena, né, cara? Como eu falei, Star Wars tem um universo tão vasto, tão incrível, com personagens tão legais que podem ser aí desbravados, com histórias novas que podem ser contadas de forma decente, né, sem a agenda, e eles optam pela pior forma, né, cara? Infelizmente, e isso com certeza só vai afastar mais e mais os fãs, fazendo aquele último fã esperançoso, como eu citei, deixar Star Wars de vez, o que é realmente uma pena, na minha opinião. Mas e vocês, galera? O que acham disso tudo? Será que exagerei? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês, e se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, galera, até! Eu sou seu pai.